Fala trader, estamos de volta no canal, em volta em clima de Copa do Mundo. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, enquanto eu estou gravando ele, estamos indo para as quartas de finais? Comenta aqui, já deixa antes de tudo nos comentários se é que você está assistindo isso depois da Copa de 2022, qual que foi o resultado. Se você está assistindo antes, qual é a etapa? Qual que é o jogo que você está esperando? Bom, mas não é para isso que a gente veio falar. Eu vim conversar um pouco sobre vocês, inclusive voltar com esses conteúdos para a gente aprender. Eu vou te ensinar de forma definitiva como você vai fazer para ser aprovado em qualquer um dos desafios da Xprop. Se liga na tela aí, ó. Meu nome é Lucas Barbosa e eu sou trader aqui na Xprop. Bom, pessoal, e antes de mais nada, se você está acompanhando nosso canal, já assistiu vários vídeos, está de olho em Propcast, tem vlog, tem muita coisa no canal. Se você está chegando agora, dá uma olhada em todos os conteúdos. E se você está gostando desses conteúdos, já deixa o seu like e clica em se inscrever aqui embaixo, tá? E ative o sininho, obviamente, para receber esse e muitos outros conteúdos sempre em primeira mão. Tem muita coisa que a gente coloca aqui no canal que pode te ajudar não só a ser aprovado como esse vídeo, como na sua jornada no Day Trade. Então, bora lá pro tema do vídeo. E é isso mesmo, estamos em clima de Copa do Mundo. E o que isso tem a ver com a minha aprovação? Nesse vídeo aqui, eu quero que você segure até o final, porque eu quero deixar para você definitivamente o que você precisa para ser aprovado. Então, quais são os passos para você escolher o seu desafio e sair lá na frente, participar aqui com a gente da conta real e se tornar um trader profissional. Mas vamos lá, antes de tudo isso, a gente tem que realizar um planejamento, assim como na Copa do Mundo. Então, fazendo essa analogia direta, esses resultados que a gente está observando, que estão acontecendo nos jogos da Copa do Mundo, a gente pode lembrar que aqui na Copa, ele é um campeonato que, por mais que grandioso, ele acontece de 4 em 4 anos, a gente espera muito por esse campeonato. Ele é um campeonato rápido, é um campeonato curto, em que o vitorioso, o campeão da Copa do Mundo, ele joga apenas 7 jogos, tá? 7 jogos são o que define quem é que é a melhor seleção de futebol em todo o mundo, o cara que tá participando da Copa do Mundo. Bom, então, quando você para olhar dessa perspectiva, você vê que essa Copa, esse campeonato, ele é um desafio para todas essas seleções, assim como acontece nos desafios Xprop. Antes de mais nada, entra lá no nosso site, você vai encontrar na aba desafios diversos desafios, tá? Então eu não tô necessariamente aqui para te ajudar a escolher um desafio, mas óbvio, começa ali dando uma olhada nos ativos que você opera. A gente tem diversos ativos aqui na mesa, então você pode operar tanto futuros B3 quanto ações B3 ou até mesmo o mercado internacional com as nossas contas Forex. E nessas contas você opera não somente as paridades, o mercado de câmbio, mas também índices internacionais e até mesmo CFDs de outras ações, commodities, ouro, prata. Eu sei que muita gente busca aí esses ativos, então você tem praticamente quase todos os ativos. Dá uma olhada lá no nosso site e escolhe o desafio que melhor se adeque às suas necessidades, tá? Por que esse desafio ele parece muito com a Copa do Mundo? Primeiro ponto que a gente está observando ele acontece em um período curto, tá? E isso não é regra para todos os desafios. Por quê? Porque alguns deles, PropX, Forex, eles acontecem com um tempo limitado e que fica muito parecido com esses 7 jogos, tá? São 7 jogos que definem se você é o campeão mundial ou não. Então, nesses desafios, são 30 dias corridos para você operar, que definem se você vai ser aprovado, vai fazer parte da equipe, vai ser um campeão nesse desafio ou não. Porém, entretanto, toda vida, aqui na Xprop a gente disponibiliza para você uma extensão desse campeonato. Exatamente, se você quer estender, ter tempo ilimitado para alcançar sua meta, dá uma olhada nos desafios Extended. Lá você mesmo faz seu tempo, você consegue, mantendo a assinatura em dia, carregar os seus resultados de um mês para o outro. Bom, antes de você iniciar o seu desafio, o que acontece? Antes de você entrar nesse campeonato, a seleção ela já vem com um planejamento de muito antes, tá? Então o pessoal já vem jogando há muito tempo, treinando, fazendo um amistoso, e é isso que você precisa carregar também para o seu desafio. Antes de mais nada, você deve conhecer as regras do seu desafio. Então, escolher o seu desafio, corre na parte inferior lá do nosso site, dá uma olhada em todas as regras. Mas no geral, eu posso te passar aqui de bate-pronto um resumo de regras que permeiam todos esses desafios. Você tem uma meta financeira, obviamente, apesar dela não ser o único parâmetro para você ser aprovado, você tem uma meta financeira a alcançar dentro desse período. É como você tem que
ganhar todos os jogos. Você tem tempo mínimo operado de 12 dias, você tem uma porcentagem mínima de dias positivos, você não pode, obviamente, exceder os limites operacionais dessa sua conta, e você deve operar, na verdade essa aqui varia um pouco com o desafio que você está fazendo, mas as operações para B3 são day trade, enquanto que no Forex você pode fazer ali o swing trade. Dá uma olhada no regulamento para saber exatamente como é que funciona esse seu desafio, quais são as metas para ele. Mas antes de mais nada, lendo o regulamento você vai descobrir quais são as regras, então você vai entender como é que funciona esse campeonato, quanto tempo você tem, quantos jogos, quem serão os seus adversários, e você vai poder estudar da melhor forma para conseguir chegar até o final desse campeonato. Então, conhecendo todos os parâmetros, você consegue traçar um planejamento, e é assim que a seleção fez para chegar até as finais, ou quem sabe, já falei que tô gravando antes, quem sabe o Hexa tão esperado vai chegar pra gente em 2022 ou não. Pra quem tá assistindo depois e de repente a gente não ganhou, aí envelheceu esquisito esse vídeo aqui. Oi, Daniel. Não chora não, Neymar, por favor. Por favor, Neymar, eu te amo, Ney. Mas, porém, entretanto, a gente tá esperando esse Hexa e ele é um plano que vem no longo prazo, tá? Você não vai fazer tudo isso do dia pra noite. Então, o pessoal que é escalado para essa seleção, eles são estudados. Você estuda a composição, qual que é a melhor forma de você utilizar cada um, quais são as posições, e para isso você deve utilizar essa mesma técnica dentro do seu desafio. Eu tenho uma técnica, eu tenho uma estratégia validada, eu tenho um backtest, eu tenho os dados dessa estratégia que eu vou utilizar, eu tenho um plano de trade, como é que eu vou fazer para chegar até o final desse campeonato? De repente eu tenho mais de uma formação, algumas substituições para fazer, então você tem que ter uma técnica e você tem que ter um gerenciamento específico para esse seu desafio. Pode ser que você, quando tá jogando alguns campeonatos de várzea, aceite algumas regras mais flexíveis. Quando você tá jogando a Copa do Mundo e tem que ser campeão, você não pode vacilar tanto. Então, dê uma olhada, porque você deve adequar esse seu gerenciamento para o desafio que você tá fazendo. Então, agora a gente já tem qual que é a eu tenho que fazer R$500, eu tenho que fazer 1.000, eu tenho que fazer R$10.000 nessa minha conta. Você vai distribuir isso dentro do tempo que você tem disponível para alcançar esse desafio, de forma que você nem fique muito justo. Então, você tem um tempo mínimo ali de 12 dias para você operar obrigatoriamente, então você tem que cumprir com esses dias. Coloca de forma que talvez você consiga ficar com uma folga para lá e para cá. Por quê? Porque a gente sabe que nem sempre você vai ganhar todos os jogos. Às vezes você perde algum jogador no meio do caminho e deve fazer umas substituições. Então, para isso você deve se prevenir e distribuir a sua meta de forma que você consiga alcançar e ela não fique exatamente dentro dos 30 dias corridos, que vão te dar uns 20 dias ali, obviamente, 20, 22 dias, porque se um dia ou outro der errado, você não vai ter tempo de recuperar, mas também não colocar tão curto que você se exponha muito e corra o risco de sair do campeonato antes de sair da fase de grupos, tá? Então você tem que ajustar essa meta de acordo com os dias que você tem. Dá uma equilibrada ali, próximo de 12 a 15 dias para você alcançar a sua meta, e deixa uns diazinhos de folga, que você vai tomar um stop ou outro, tá? Então é isso, a gente já tem qual é o desafio que você quer fazer, quais são as condições, já criei um planejamento, tenho uma estratégia validada, fiz a minha escalação, tenho a minha seleção, vou participar então desse campeonato, dessa Copa do Mundo, desse desafio que eu escolhi. Para isso, você deve ter algumas outras ferramentas. Então você tem esse planejamento prévio e você tem que ter um acompanhamento enquanto ele está acontecendo, tá? Pode acontecer uma surpresa no meio do caminho. Então você deve se equipar de diário de trade, você deve anotar tudo e saber o que está acontecendo a cada jogada, a cada trade. Você deve acompanhar de perto para saber se você realmente está conseguindo colocar o seu plano em execução da melhor forma, tá certo? Então você faz um diário de trade, seja ele no papel ou até mesmo numa planilha. A gente tem vários vídeos aqui no canal que te auxiliam com essa parte da gestão, inclusive eu quero deixar um que é um ponto principal que você deve olhar. Você deve casar a sua taxa de acerto da estratégia com o risco-retorno, vai estar aparecendo no card aqui em cima. Bom, então teve um andamento, teve um acompanhamento dentro desse seu plano de trade para ver se está ocorrendo tudo direitinho. Teve um diário de trade para você ver se está sendo tudo executado. No final das contas, você deve fazer o que deve ser feito, entrar em campo, calçar a chuteira e chutar a bola pro gol. Bom, dentro do pregão você deve sempre ficar atento ao que pode acontecer, calendário econômico, quais são as notícias que serão divulgadas, se vai ter um feriado ou não no meio do caminho, tudo isso você deve ficar ligado e executar tudo de acordo com o seu planejamento.
treinamento, tá certo? Então, dificilmente você vai improvisar no meio do caminho. Porém, sabemos que um grande craque dentro de um campeonato, sempre na hora decisiva, faz o que deve ser feito e leva o troféu para casa. Fique atento para aproveitar das oportunidades que o mercado pode te mostrar no meio desse caminho, mas ao longo de todo o período normal, todo o tempo corrido desse seu jogo, dentro dos 90 minutos, você deve fazer o básico muito bem feito. Então é fazer o que foi planejado e dessa forma garantir que você seja aprovado nos desafios. Munido de todas essas ferramentas, eu espero ter ajudado todos vocês, tá certo? Espero também que a gente alcance ali o Hexa finalmente em 2022. E se você não escolheu o seu desafio, eu sei que muitos fizeram metas no início do ano e de repente está dando aquela revisada e viu que faltou alguma coisa ou até mesmo não adquiriu o seu desafio, não desanime porque ainda dá tempo. Então corre lá no nosso site, dê uma olhada nos desafios, tá certo? Não se esqueça também de dar uma passada lá em nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima.